Olá, você que me assiste, bom dia, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Aqui estamos com mais uma palavra de Deus. O título hoje é próprio para este dia. Talvez não tivesse um título tão próprio para o dia como esse de hoje. E eu quero dizer para você qual é o título da mensagem de hoje. A Arca e o nosso Emanuel. A Arca e o nosso Emanuel. E você vai entender o porquê desse título. Com tanta alegria eu digo esse título. E vou orar com você agora e depois entraremos na palavra de Deus. Deus Santo, no nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pelo momento que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela graça do Senhor que nos envolve, pela paz do Senhor que nos envolve. Mesmo em circunstâncias difíceis, meu Deus, o Senhor nos dá a tua paz. No nome de Jesus te agradecemos, eu e esta pessoa que assiste este vídeo, sabendo que o Senhor está conosco e que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Muito obrigado e fale conosco mais uma vez nesta manhã. E assim oramos no nome de Jesus. Amém. A Arca e o nosso Emanuel. Bom, vamos ler a palavra de Deus e eu já vou explanar um pouco desse título para você. Está em Josué capítulo 3, versículo 9, a parte A do versículo 10 e o versículo 11, que diz assim: Então disse, no versículo 9, então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Versículo 10, a parte A, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Versículo 11 diz assim: Vede, a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará o Jordão adiante de vós. Que maravilha esses 3 versículos de Josué, capítulo 3. E nós vamos meditar nesse capítulo hoje, mas eu quero trazer este título para você, a Arca e o nosso Emanuel. Tem tudo a ver com esse dia, de hoje, porque hoje o meu filho Emanuel completa 22 anos e ele, que se chama Emanuel, também está fazendo aniversário e esta mensagem veio justamente neste dia, ao meditar, está em sequência do livro de Josué que estamos meditando, já falamos o capítulo 1, capítulo 2, e uma parte do capítulo 3, mas hoje veio a calhar, veio de Deus, veio do trono da graça, justamente este título, a Arca e o nosso Emanuel. Quero desejar para o meu filho, depois eu vou dar um abraço nele, mas quero desejar para ele um feliz aniversário neste dia. Vamos então meditar na palavra de Deus, Josué, então, ele, como lemos e sabemos, Deus havia falado com ele nesses 3 capítulos 2 vezes somente. No capítulo 1, não falou nada com ele no capítulo 2, onde os espias estavam ali fazendo o trabalho deles. Josué estava motivado, esperando a resposta, e Deus volta a falar com ele no capítulo 3. No capítulo 1, Deus fala com ele por 8 versículos, seguidos no capítulo 1. No versículo 2, ele fala com ele no capítulo 3, ele fala com ele 2 versículos. No capítulo 1, Deus motiva Josué, dizendo que seria com ele, para ele ser forte. Uma palavra como se fosse uma vitamina de Deus para Josué. Já no capítulo 2, Deus volta a motivar Josué. Deus fica feliz porque ele colocou o povo para santificar, para que Deus fizesse maravilhas. Ele profetizou para o povo: amanhã Deus fará maravilhas no vosso meio. E então Deus se agradou disso e Deus deu ordem a Josué o que fazer. E a ordem de Deus é: fala com os sacerdotes e levem a arca. Então Deus fala da arca. Se você for anotar bem, nós já falamos isso ontem, quando Deus manda Moisés descer no Egito, Moisés ficou então curioso ali: como eu vou descer lá? Com que poder eu vou descer? Quem eu vou dizer que o Senhor é? O que vou fazer ali? Eles vão me matar.
E então Deus usa o que de Moisés? A vara. Esta vara seguiu Moisés por longo tempo. Lá no Egito, Moisés usou o quê? A vara. Lá no Mar Vermelho, Deus usou o quê? Moisés usou o quê? A vara. E Deus falava, use a vara. Lá também, na rocha, né? A primeira ali, no Monte Sinai, ali perto do Monte Sinai, Deus fala com Moisés, em Refidim, e ele usa a vara. Lá depois em Cádiz, né, quando o povo murmurou, né, sobre a falta de água e Moisés ficou irado, ele usou novamente o que? A vara, ou o cajado dele, né? E então nós dissemos que ali Moisés foi reprovado para entrar, para levar o povo, né, ele e Arão, dentro da terra prometida. E falamos ontem que Josué seria passado à prova. Então Deus fala com Josué, né? Deus diz a Josué o que fazer e diz, quando eles chegarem na orla ali do Rio Jordão, diz a eles para parar. Aí, vocês pararão ali, ficarão ali, em pé ali, com a arca. E Deus, ele fala isso com Josué, e Josué se enche de fé. Então Josué começa a profetizar para o povo, dizendo o seguinte, para o sacerdote e o povo, dizendo, quando isso acontecer, vocês vão ver os milagres de Deus na vida de vocês, né? E vocês terão a prova viva de que o Deus vivo está no vosso meio. E Josué vai mais além e profetiza, e o Jordão se abrirá, as águas que descem da parte de cima virarão um montão de águas, e a água que desce para o Arabá será separada das águas que vêm de cima, e vocês passarão no meio do Jordão, porque a arca de Deus vai adiante de vocês. Que maravilha! Foi Deus falar isso para Josué, porque cada momento mais a fé de Josué crescia. A fé de Josué alavancava e Deus falou para ele, eu começo agora, pela primeira vez, como meditamos ontem, a engrandecer o teu nome no meio deste povo, Josué. Josué estava muito feliz. Josué estava alegre, porque uma palavra, quando vem de Deus, ela vem para nos provocar vida, provocar saúde, provocar ânimo. E ali estava ele animado. Então, tudo o que aconteceu com Josué, e Josué dizendo e profetizando para o povo, aconteceu pela parte de Deus, usando a arca. Moisés usou a vara desaparece, então o que o Josué tem para usar, e Deus ordenou a ele que usasse, era, diga aos sacerdotes que levam a arca, para levarem a arca, e assim será. A arca, ela traz a presença de Deus. A arca, ela tem os 2 querubins e ele habita no meio dos querubins, né? A arca, ela traz dentro dela as tábuas, né? Que Deus deu os mandamentos a Moisés. A arca traz dentro dela também o pote do maná, a vara de Arão que floresceu. Então a arca traz testemunhos da presença, da provisão de Deus, do cuidado de Deus, e que ele está no meio do povo, atribuindo vitória ao povo. Que maravilha! É o que diz, o que traz-nos a arca. E voltamos ao título, a arca e o nosso Emanuel. E quem é a arca? O que é a arca para os cristãos de hoje? Para Josué, ela é aquela que trazia a presença de Deus no meio do povo e que abriu o Jordão, mostrando como a primeira maravilha de Deus, engrandecendo o nome de Josué. De Moisés houveram outras lá no Egito, né? Manifestações de Deus, mas marcou para o povo a travessia do Mar Vermelho, quando o mar se abriu. Então, como Deus prometeu, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então Deus começa a marcar a vida de Josué com a abertura do Jordão, e o povo passando a pés enxuto ali. Notamos que hoje, para as nossas vidas, para os cristãos,
esta arca era um símbolo de Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus, e a Bíblia prova isso, que nós os cristãos temos Jesus como a arca de Deus para as nossas vidas. Esta arca, como eu disse para você, que continuar estudando comigo, esta arca vai desaparecer mais tarde, né? Mas isso não quer dizer que ela não existe. Ela vai desaparecer, vai sair do local que fora instituído para estar por um tempo. E muitos procurarão, tentarão encontrá-la e não encontrarão. Olha como a simbologia dessa arca para Jesus, e que é um símbolo de Jesus, né, do nosso Senhor e Salvador, bate muito bem, cai muito bem, porque com Jesus também é assim. Mas vamos verificar isto. Se a arca era a presença de Deus no meio do povo, como disse a Josué, isto é para provar que o Deus vivo está no meio de vós, como lemos, né, no capítulo 3, versículo 10, a parte A: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, né? Nós então entendemos que Jesus, ele foi profetizado como arca de Deus, e isso está lá em Isaías. Se você for olhar a profecia, Isaías 7, versículo 14, fala exatamente isso, como aconteceu, que esta arca espiritual de Deus, né, veio para estar no meio de nós. Isaías diz que é uma virgem que conceberia. Esta virgem, olha que milagre maravilhoso, daria à luz a um filho e o seu nome seria Emanuel, né? Que quer dizer Deus conosco, que significa Deus conosco, né? Deus entre nós, Deus habitando no meio da humanidade. E Isaías disse: assim acontecerá a manifestação de Deus, né? Ele fará uma virgem conceber, ela terá um filho, ela carregará um filho nos braços, mas o nome deste filho será Emanuel. Engraçado que este nome só acontece 3 vezes na Bíblia, 2 no Velho Testamento, 2 vezes, e 1 no Novo Testamento. Então você pode ir para Isaías, o capítulo 7, versículo 14, você pode olhar também em Isaías, o capítulo 8, versículo 8, que também diz a mesma coisa, e a repetição do Emanuel, né? E fala poderosamente a grandeza deste Emanuel no versículo 8. Fala exatamente isso, o que eu estou dizendo para você, que este Emanuel seria grande, seria poderoso, né? Que as suas asas seriam da largura da terra. Isso fala do tamanho do amor de Deus e mostra como Jesus morreu com os braços abertos, atingindo de extremo ao extremo da terra, dizendo: eu amo a todos que na terra crerem no meu nome, eu os abraçarei. Aqueles que se decidirem por mim, eu os abraçarei. E se fala 2 vezes no Velho Testamento, fala 1 no Novo Testamento, que está em Mateus 1, capítulo 1, versículo 23, confirmando o que Isaías disse em profecia, que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Só fala essas 3 vezes este nome na Bíblia, mas eu gosto do número 3, que o número 3 representa a Trindade de Deus, um Deus triuno, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E se Isaías capítulo 7, versículo 14 diz: e a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será, né, o seu nome será Emanuel, que significa Deus habitando entre os homens, ou Deus conosco. Isaías 8:8 diz o tamanho do amor deste Senhor, né, desse grande Emanuel que Deus mandou, e diz: ó Emanuel, esta é a tua grandeza, né? Ó Emanuel, isto é o que é você. Diz assim,
e passará por Judá, inundará e transbordará, e chegará até o pescoço, e a extensão das suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Está lá em Isaías 8:8. Então, quando Mateus vem confirmar que a virgem que Isaías falou se dá em Maria, né? Uma mulher, uma jovem virgem, ela sabia que era virgem, José sabia que ela era virgem, então havia 2 testemunhos da sua virgindade, mas outras pessoas também que a conheciam, mas estes 2 principalmente, e a Bíblia diz que a testemunho de 2 pessoas vale, de uma pessoa só não valeria, mas tinha que ser 2 pessoas. Além disso, o céu confirmou que Maria era virgem. Então concluiu a profecia de Isaías em Jesus Cristo, aquela arca que Deus disse a Josué: use a arca e ela irá adiante de vós para atravessar o Jordão e adquirir a terra prometida, se dá em Jesus Cristo. Mateus explica isso. Mas vamos falar numa linguagem mais clara do que só o nome Emanuel, que significa Deus habitou entre nós, né? João, capítulo 1, diz exatamente isso, né? Que ele era a plenitude de Deus. João 1:14, e o verbo, a palavra se fez carne. Lembra que dentro da arca, o que tinha dentro da arca? As tábuas dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés. Então, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra agora se humanizou para habitar no meio dos homens. É a arca de Deus movendo e habitou entre nós. Aquela arca, ela tinha um ouro que simboliza a glória. E todos nós, diz João, vimos a sua glória, a glória do unigênito, do Pai. Isso é tão maravilhoso, porque João, ele testifica da pessoa de Jesus como a arca de Deus, como Emanuel de Deus, que habita entre os homens, que habitou entre nós, e ele ainda afirma, da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Então, além dele ser esse Todo-Poderoso, essa arca de Deus, com os braços que abrange a largura da terra, ele também tem uma plenitude que passou para nós. Tudo que ele é, ele passou para nós. E esta plenitude nós não pagamos por ela. Ela veio de graça, ela veio pela graça sobre graça. Então ele vai inundando, enchendo-nos de graça até chegar ao pescoço, até podemos abraçar outras pessoas e passarmos para eles também esta graça de Deus, o brilho da graça de Deus em nós. Por isso que eu digo que o que alegrava Josué era a presença da arca e a presença da palavra de Deus, a confirmação de que Deus engrandeceria o nome dele diante de todo Israel, mas que estaria com ele tanto quanto foi com Moisés. E onde foi que Josué passou na prova? Josué passou no teste, passou na prova, porque lá nas águas de Meribá, quando Moisés feriu a rocha por 2 vezes, irado, porque o povo estava irado, e o povo estava murmurando, e murmurou contra ele, contra Arão. Aqui foi diferente. Antes que o povo reclamasse, antes que o povo estivesse diante de um Jordão preocupado, como passaremos para o outro lado, Josué colocou o povo para santificar, e quando ele estava ali diante do povo, ele santificou o nome de Deus. Ele diz: esse Deus é Deus vivo, ele é o Deus de toda a terra, esse Deus não tem nenhum Deus maior do que ele. O que faltou em Moisés, santificar o nome de Deus e glorificar o nome de Deus, dizendo ao povo:
o próprio Deus que os trouxe até aqui, este todo-poderoso e santo Deus, vos dará água. Moisés não fez isso e por isso ele não pôde entrar com o povo na terra prometida, mas Josué se lembrou de que tudo que temos que fazer nesta vida é glorificar o nome de Deus, é santificar o nome de Deus, é exaltar o nome de Deus, e ele garante a vitória para as nossas vidas. Deus é o Emanuel. Jesus é o nosso Emanuel. Deus está no meio de nós através da pessoa de Jesus, que, como eu disse para vocês, a arca desapareceu um tempo mais tarde e que Jesus foi aos céus, mas deixou o Espírito Santo dele. Por isso que fala-se Emanuel 3 vezes na Bíblia, em toda a Bíblia, e agora nós temos a Trindade de Deus operando em nós através do Espírito Santo de Deus, aquele que prepara para que nós venhamos atravessar o Jordão a pés enxutos para adquirirmos uma terra prometida do outro lado. E esse mesmo Espírito de Deus também santifica o nome de Deus nas nossas vidas, como Josué fizera ali para o povo de Israel. Então o que eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, vale a pena confiar em Deus, vale a pena depositar a nossa confiança em Deus, porque todos os momentos da nossa vida têm uma importância de Deus para nós. Deus tem planos nesses momentos para as nossas vidas e nós não conhecemos todos os mistérios de Deus, mas pouco a pouco Ele vai nos revelando através da sua palavra. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, no nome de Jesus. Volta ao título dessa mensagem, a arca e o nosso Emanuel. A arca e Jesus é a mesma coisa para nós e estão presentes nos nossos dias hoje. A arca na nossa lembrança do que estudamos e Jesus como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Aquele que abre o Jordão para que possamos passar com alegria, com gozo, até adquirirmos a terra prometida que Ele tem nos dado e tem preparado para nós. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Que Deus te dê graça nesse dia e até uma amanhã, se Deus quiser.